Estamos ao vivo. Vou colocar aqui o tema da nossa live, que vai ser educação midiática. A gente vai falar com o Alexandre Sayad, que tem muito conhecimento sobre esse tema que a gente adora. O pessoal já está entrando. Olá. Educação midiática a gente fala bastante aqui no Insta, no canal da Podicultura, não necessariamente com esse nome, mas a gente vai explicar um pouquinho todo o conceito disso, que é muito interessante. Tá todo mundo me ouvindo? Qualquer coisa, comentem aí, que a gente já vai começar assim que o Alexandre entrar. O Alexandre vai entrar pelo perfil do Mídia Mundo, que é um programa que ele apresenta no YouTube. Então já vão seguindo, quer dizer, não segue ainda não? Assim que terminar a live, vocês sigam o Mídia Mundo. E agora vamos entrar, que o Alexandre já está aqui. Enquanto o Alexandre entra, eu vou apresentá-la, já está entrando. Olá, tudo bem, Oi, Alexandre? tudo bem? E você? Tudo Tudo ótimo, muito bem? prazer. Prazer é todo meu. Estou super feliz de estar falando com você. Ah, eu também. Nossa, a gente tem muita sintonia, muita coisa que a gente faz aqui na Podicultura tem tudo a ver com o que eu pesquisei sobre você, que eu vou então aproveitar e te apresentar aqui para o Claro. pessoal. O Aham. Ale- o Alexandre, ele é apresentador de dois programas, o Idade Mídia, no canal Futura, e o Mídia Mundo no YouTube. Depois vocês sigam lá, que é super legal, um programa que a gente também já vai falar logo logo. Ele é jornalista, escritor, fundador do Zeitgeist e tem projetos maravilhosos, né? Além de chairman da Unesco, que também é um assunto super interessante que eu não sabia que tinha esse tema de educação midiática na Unesco. Então, Sim. seja muito bem-vindo, muito legal conversar com você, você tem um currículo Não, maravilhoso. que é isso. Obrigado, Thaís. Eu também vi todo eu acompanho vocês e eu achei que tem uma sintonia em tudo lá. Muito, muito. Muito, muito forte. Eu falei hoje com o É, meu sócio, eu falei, Léo, tem tudo a ver com a gente, vai ser super é. legal. Muito bom, muito bom. As Aliás, coisas não obrigada, são por Karina. acaso, né? Pois Que as coisas é, acontecem. eu queria agradecer até a Karina, que é assessora de imprensa do Mídia Mundo, Isso. que sugeriu a pauta e eu falei, nossa, tem tudo a ver mesmo. Obrigada aí Eu também por agradeço a tudo. Karina aí pela conexão. Ah, e tem uma outra coisa muito legal, que eu vi que você escreveu o prefácio do livro Educomunicação do professor Ismar, né? Isso, Eu exatamente. tive aula com ele na pós. Imagino, imagino. É, O mito, né, Ismar? pois É, é. aham. Gente, maravilhoso. Aqui na Ele é Puticultura, só para demais. então apresentar para o pessoal e também para contar um pouquinho para você, a gente Sim. trabalha com produção de conteúdo para projetos de economia criativa. E um dos nossos Uhum. pilares é a É do educomunicação, comunicação. Uhum. que a gente é super fã. E aí eu já É, queria começar falando sobre isso, né, para o pessoal que claro, está chegando. claro. Pesquisando sobre o que você faz, eu vi três temas muito parecidos, que é alfabetização para mídias, educação midiática e educomunicação. É. É a mesma coisa? Tem diferença? Conta pra gente o que que é. Ótima pergunta, ótima pergunta. Bom, é o seguinte, Thaís, tem uma confluência de campos da ciência que desembocam na mesma coisa, tá? Ou em áreas semelhantes, né? Se eu te disser que cada terminologia é idêntica, eu estaria mentindo. Elas têm diferenças, sim. Elas têm diferenças na origem delas, de onde esses movimentos surgiram, e elas têm diferenças muitas vezes no objeto de estudo mesmo. Tá? Então eu vou dar um exemplo aqui bem fácil de entender. A, a, a educação midiática tem uma origem europeia. Tá? Então o Media Education vem de algumas práticas europeias como Media Education. Quando ela chega no Brasil com alguns pesquisadores traduzem o termo literalmente para mídia educação.
Tanto é que você pode encontrar, por exemplo, sobretudo na UFRJ, na PUC do Rio, sobretudo no Rio de Janeiro, em alguns outros lugares do Brasil também, mídia e educação, uma palavra só. Tá? A mídia literacy, que seria a alfabetização midiática, ela tem uma origem mais norte-americana e canadense. Tá? Ela vem desse pedaço do mundo. E quando ela chega no Brasil, e esse tema na mídia literacy, de certa maneira, ela tá muito, vamos dizer, o guardião desse tema acaba sendo a Unesco no mundo. Desde a década de 70, que ela trabalha um pouco resguardando as pesquisas desse tema e tal. E do Information Literacy, que é a alfabetização para a informação, que é da área da biblioteconomia, da ciência da informação, mas que a Unesco uniu agora num termo novo, que depois eu posso até te contar, só para não embananar agora. Não tua, porque eu sei que você sabe, mas do povo que está vendo. Tem vários. Eu posso listar talvez uns 7 aqui. Mas falando da educomunicação especificamente, que eu acho que é uma coisa legal, não queria deixar de falar, a educomunicação tem uma raiz bem latino-americana. Né? Se eu fosse pegar 3 nomes assim que construíram esse termo educomunicação, eu pegaria o Mário Kaplun, Uruguai, na verdade colombiano, se não me engano, que mora no Uruguai, o Jesus Martim Barbeiro, colombiano, que é muito forte, o Ismar Soares, e o Ismar Soares aqui no Brasil, pela ECA USP, né? Qual que é a diferença assim, da educomunicação? Além de ter o tempero latino, ela tem uma forte presença na participação ativa na comunicação. Então, quando eu falo, às vezes, sei lá, você vai num congresso mundial da Unesco de Media and Information Literacy, que é esse termo que eu ia colocar, que a gente chama Media and Information Literacy, juntou os dois. Você encontra muita gente que acaba trabalhando só a parte de fake news, por exemplo. Identificação e trabalho para localizar fake news em escola. Quando você pega a educomunicação, é um trabalho mais aguerrido, no sentido de que os alunos produzem um produto de comunicação com a cara deles, com a expressão, com a voz deles, para interferir com aquele produto de comunicação num ambiente que você sabe muito bem, num ecossistema comunicativo ou educativo onde ele está. Né? Então, essa presença do P, do participação, muito forte, é uma coisa muito da educomunicação. É uma característica muito forte da educomunicação. Enquanto as outras vão ter, sim, não é só o lugar de origem, elas vão ter sutilmente diferenças. Mas essa é uma marcante. Ai, que legal. Então, o seu programa, a Idade Mídia, que você aplicou no Colégio Bandeirantes, né? Isso, esse eu fiquei lá 15 anos com ele. Uau! E foi mais de educomunicação, então? Você sabe que eu lancei um livro em 2012 com esse nome, né, Idade Mídia, e tem um capítulo que eu faço exatamente essa pergunta que você me fez, abrindo. Na verdade, eu dou uma desfibrada nesses termos. É óbvio, eu tenho um carinho pelo Ismar, inclusive ele vai estar num episódio do programa de TV daqui a uns 3 inéditos, ele vai ser entrevistado no estúdio e tal, e eu sou um fã da educomunicação, na verdade, mas eu procurei não engavetar o Idade Mídia num termo. Tem um capítulo que eu falo sobre isso, porque no fundo o Idade Mídia tinha um pedaço muito forte de educação midiática mesmo, quando isso ainda não era um tema. Quer dizer, eu comecei em 2002 com isso, né? Não tinha nem rede social. E não tinha nem vídeo. Você não conseguia postar vídeo online. Então era uma época que a gente meio que desenhava um cenário assim, que poderia acontecer, trabalhava nesse campo. Agora, tem também uma coisa que os alunos sempre produziam algo com a cara deles. Podia ser uma revista, um documentário, uma ficção, né? Então, no fundo eu acabei usando esse nome porque foi paralelo, quer dizer, no fundo eu fiz uns 5 projetos, ou 6 até, paralelos naquela época, desde 2002, né? A verdade começou em 2000 com o Aprendiz, com o Gilberto Dimenstein fazendo isso, lá na Cidade Escola Aprendiz, mas vamos pegar 2002, que foi o ano inicial do Idade Mídia, tinha em outras escolas públicas, escolas particulares, só que eu achei que o Idade Mídia era o mais exemplar de todos, assim, que continha um pouco de
todos os elementos lá, e tinha um nome tão interessante, né? Muito, E aí eu porque Idade falei, Média, Idade Média, achei exato, maravilhoso. exato. Então aí eu quis levar esse nome à frente, mas não foi a única experiência assim que naquela época surgiu. E o livro acabou sendo muito marcante, entendeu? O livro acabou sendo muito marcante para esse campo, né, digamos assim. Sim, tanto que virou o programa do Canal Futura também, né? Exatamente, exatamente. Meio que bebeu naquele DNA, né, daquele livro, daquela experiência. Eu ouvi um podcast que você participou no ano passado e você Uhum. comentou que o programa que vocês fizeram lá no Bandeirantes foi mais eficiente quando foi aplicado no contraturno do que na grade curricular. Conta um pouquinho pra gente como foram É. essas duas experiências. Vou contar, não, uma pergunta de quem entende isso, viu? Olha É que o bom, seguinte, fico feliz. o problema do turno escolar, quando você fala, qual que é a espinha dorsal da escola? É o currículo, né? Não à toa que alguns especialistas dividiram a escola a educação, perdão, em educação formal, que é o currículo, educação não formal, que é o contraturno, e são as atividades educativas que você realiza fora do espaço da escola, como aula de inglês, aula de não sei o que, curso e tal, e a educação informal, que é a arte. Que eu acho que assim, se eu Uau. pegasse o Culticultura hoje, eu diria que o Culticultura está no campo da educação informal, que Sim. é quando a gente pode quase aproximar o campo da educação com o campo da cultura. Você pode dizer assim, educação é cultura. Né? E a É isso. economia criativa está muito nesse campo também. Né? Então, quando você realiza experiências muito disruptivas, quando, sei lá, em 2002 a gente estava fazendo essa maluquice lá, e tem gente no Brasil fazendo isso desde a década de 50, 60, no campo não formal e informal, ou seja, no contraturno, como foi no Bandeirantes, ou, sei lá, como um programa de rádio, ou como um programa de TV, tende a fluir mais fácil, porque você tem menos amarra lá. Quando você cai num currículo, né, primeiro que assim, o modelo tradicional de currículo é você tem que cair dentro de alguma disciplina maior, você não entra sozinho. Você tem que estar no É. colinho de alguém, né? Uhum. O colinho de alguém, ele hoje a realidade é no Brasil, sobretudo na América Latina, a multidisciplinaridade é um mito assim ainda. Está muito distante do que das coisas que mais se faz no Brasil. Então, quando você vai no colinho de alguma disciplina para dentro do currículo, você vai meio aquele selo. É. E para você achar o seu espaço numa aula de 50 minutos tradicional, dentro de um currículo tradicional, para desenvolver práticas não tradicionais, Hum. você começa É. você tem Ainda. conflitos de interesse, você tem uma disputa por espaço de currículo. Então, é uma experiência que todo mundo tem que passar, essa do curricular. E agora com a nova Base Nacional Comum Curricular, que é um documento que foi aprovado dentro do Plano Nacional de Educação, que prevê uma transformação curricular aí em alguns anos, né, na educação Uhum. brasileira, desde a educação infantil até o ensino médio, é, essa base permite essa mescla de coisas. Mas os professores não estão preparados para lidar com isso, né? Eles são preparados para dar aula de 50 minutos e olhe lá, né? Expositiva e olhe lá, quando estão. É, é isso que eu ia te Então, perguntar mesmo, se o problema não é na formação dos professores, né? também, Thaís, eu acho que são vários. Eu acho que na formação dos professores é o principal, mas você tem um problema de espaço físico de uma sala tradicional, que eu acho que não comporta, com cadeira enfileirada. Tem um episódio do Idade Mídia que a gente fala sobre espaço escolar, que é muito, em projetos como esse influencia muito, né? Essa onda maker, agora que está Sim. chegando, e acho que as próprias trilhas de aprendizado que o ensino médio está se propondo a fazer agora, são trilhas que facilitam um espaço mais perto de um ateliê do que de uma sala de aula, sabe? Um ateliê meio Ah, digital, legal. meio artístico, manual, tal. Mas assim, sim, sem dúvida, a formação de professor é o principal. Mas assim, Sim. a própria estrutura curricular, ela pesa contra uma prática dessa, entendeu? Também educação voltada para vestibular, né? Também, o Bandeirantes mudou muito, ele hoje é um colégio Ah, é? muito, mudou muito, assim, ele fez uma Ah, eu tinha uma transformação nos últimos, imagem.
Eu Né? Que peguei, era só assim, vestibular. Assim. não. Ele tem uma área agora de STEAM, né, muito forte, de maker, ele tem uma área de artes muito Legal. forte, ele lida muito bem com as humanidades, mas mesmo assim, eu sinto que dentro do currículo aquilo é um peso, entendeu? Para você ter uma ideia, Thaís, você não pode falar, por exemplo, que até hoje você nunca teve nada de mídia dentro de língua portuguesa. Se você pegar a LDB, que é o documento antigo, todo mundo estudou gêneros textuais. Aí você aprende o que é um editorial, o que é uma reportagem. Isso é o começo, né? Mas está dentro da Sim, aulinha de português, né? E quando você vai verdade. analisar meio e mensagem, signo e Aham, significado, sei. você analisa aquelas publicidades que é totalmente tirada do contexto. O cara coloca numa apostila para você ver a publicidade, quer dizer, o McLuhan se mexe dentro do túmulo, porque ele fala, o meio não era mensagem, de repente não é mais. Daí vai É, explicar uma coisa com algo totalmente é, incoerente, né? é, é, Eu achei muito legal você exatamente. falar sobre esses espaço makers, É, que você tem, acho que não sei se é uma palestra. Ah, não, acho que é no seu site que você fala que é errando que se chega aonde se é, deseja. é E está isso, é. muito alinhado com startups, espaço makers, Muito. Fab Labs. É É, isso mesmo, né? Você acha é, que o que hoje em dia é tido como inovação bebe na fonte da educomunicação, da educação midiática? eu acho que ela bebe numa fonte que está comum a tudo isso, que também não é um assunto novo, que é a educação por projeto. Ou o educar, ou o, vamos dizer assim, learning by doing, né, que os americanos falam, que é o aprender fazendo. Né? Dentro daqueles pilares da educação tem o aprender a fazer. Né? O que eles querem dizer com fazer? É fazer com as mãos mesmo. O princípio desse é a arte. Tá? Então, assim, quando você produz alguma coisa, quando você faz alguma coisa, você deixa um pouco da tua identidade naquela coisa, né? O princípio da arte é essa, você constrói a sua identidade a partir do que você está fazendo, né? E você aprende a fazer fazendo. Né? Então, nos ateliês de arte, sobretudo, essa é uma realidade, o aprender fazendo. Na educação infantil, essa é uma realidade. No PBL, como se fala, no Project Based Learning, ou na educação por projetos, que foi o tópico de muitos educadores, o projeto é o fazer. Né? E isso nada mais é do que um modelo de startup, ou nada mais é do que um modelo de educomunicação. Né? Eu não acho, por exemplo, que a educomunicação seja uma metodologia, eu enxergo mais como um pensamento. Eu acho que ela pode se transformar numa metodologia, mas ela sempre está ancorada em coisas que vieram até simultâneas ou anteriores a ela, como o próprio Project Based Learning, desenvolvimento de projeto. Né? E, então, nesse sentido, sim, tem uma coisa curiosa sobre o fazer, que, bom, para quem tem filho não vai ter nojo do que eu falar, mas talvez quem não tenha possa ter um nojinho. Espero que a gente não perca a audiência. Eu vou olhar aqui pro Imagina, não, tem relógio. muita gente com filho aqui. É o seguinte, quando a criança se despede do cocô, quando é pequenininha, não sei se você já viu, a criança dá tchau pro cocô e aperta a Sim, sim. descarga, né? Psicologicamente falando, ela está se apegando a uma coisa que ela fez. É a primeira construção dela. Algo que está Olha, fora do corpo dela que ela fez e está indo embora. que Então, não é à legal. toa que as crianças, às vezes, quando elas saem da fralda, elas seguram um pouco o cocô, porque, na verdade, essa coisa dela ir no banheiro e fazer o cocô significa que um pedaço dela está indo embora. Ela tem essa sensação que um pedaço dela está indo embora. Por isso que ela Tá. sofre. Né? E tem um livro que é maravilhoso do Isidoro Bernstein, que é um psicólogo argentino, que são uns ensaios dele, que ele fala que chama do ser ao fazer. Ele liga um pouco o que a gente constrói a identidade hoje pelo que a gente faz, pelo que a gente constrói. E É esse movimento verdade. maker vem muito recuperar essa coisa do fazer, da educação infantil, até o ensino médio, e no ensino médio com essa conexão da economia criativa, do mundo das startups, né? E no fazer não há outro caminho que não o erro, porque a verdadeira educação por projetos, se você dá aula expositiva, para e vai para o Sim. laboratório fazer uma experiência, isso não é educação por projetos, isso é aquela velha aula teórica e aula prática no laboratório. É, E, né, isso sempre existiu, né? Educação por projeto é você ir aprendendo fazendo mesmo.
É você Entendi. ir construindo, e você não para ter aulinha expositiva para depois ir fazer uma coisa, né? É um conceito um pouco Hum, diferente desse, né? E aí tem tá. essa coisa do fazer muito forte, do erro, É, perdão, do erro, né? fazer e errar e tal. Eu tenho alguns amigos que são da educação, e aí eu Uhum, tenho uma amiga que ela trabalha numa escola que desenvolve muitos projetos. Mas pelo que eu projetos. percebo, é assim, tem a aula normal, e aí, paralelamente, os alunos têm que desenvolver algum projeto interdisciplinar. É. Isso é educação por projeto ou não necessariamente? Não, eu acho que é uma tentativa de se tornar uma educação por projeto mais extensiva, vamos dizer, que a escola toda Tá. seja por projeto. É um caminho, É um caminho, né? né? É porque Eu acho que talvez é um não dê para caminho. mudar, né? Não, Logo, não assim, dá, de não cara. dá, não dá. As escolas que fizeram isso, elas. Você entra numa escola dessa que fez isso no Brasil, que não tem essa tradição, você fala, cadê a escola? É verdade. Porque sobrou uma outra coisa lá. E é É. importante você estar numa escola e saber que ela foi escola um dia e que agora ela está trabalhando de outro jeito, né? Ah, tá, Que ela pode está nessa ser. transformação, né? Essa transformação. As escolas às vezes nascem muito. Eu dou consultoria para algumas que nascem assim, nasceram inovadoras, né? Elas pagam o preço delas não terem o passado de escola. Então, às vezes, quando a pessoa entra, ela Entendi. fala, não tô, cadê a escola daqui? E, no entanto, a gente aproveita desses projetos quando a gente percebe que tem uma história para se chegar nisso, né? E isso que você É, fala, essa coisa de você ter mesclado, né? Um pouco de aula com um pouco de projeto, ela não é o cenário ideal. Se você vai numa escola para projeto de verdade, ela não é assim, fora do uhum. Brasil, né? Ela é Aqui no Brasil projeto mesmo. tem? Então, eu acho que, por exemplo, o que está caminhando para isso são escolas como a Concept, ou a Avenues, a Lumiar, que Hum. nasce com um princípio de projetos forte, né? Você tem aqui em São Paulo, você tem a Amoroso Lima, Ah, tá, porque é pública, não é? que é pública, que trabalha com É. deu um salto, uma ousadia excelente, né? Então essas escolas, sim, elas já têm uma concepção por projeto, né? Que acho que é diferente de você aos poucos ir transformando, mas eu acho que cada um faz um caminho, né, para isso. A famosa Escola da Ponte, lá em Portugal, é uma educação por projeto? É que assim, eu acho que a escola da Ponte, para mim, primeiro que assim, vou ser super polêmico aqui, vou tomar uma pedrada, mas eu acho que Super legal. ela foi assim, sabe? Eu acho que ela foi uma Ah, referência lá no começo dos 2000. Hoje eu não vejo o que eu sei de lá de Portugal. O Pacheco mora aqui, né? Que fundou a Escola da Ponte, ele mora aqui em não Cotia. sabia. Ó, que tem uma escola lá também Tem. diferente. Que a É. gente exatamente, ele ajudou a fundar o Isso, projeto Âncora, né? Ajudou a isso. transformar o projeto Âncora. Mas eu acho, mas lá, veja, fazer por projeto na educação infantil e no Fundo 1 é uma coisa, é mais fácil. Porque a educação infantil por si já é projeto, se parar para pensar. Né? O que é duro na educação infantil é você ter aula na educação infantil. É um troço, para mim, inconcebível. Tem escola que faz aula na educação infantil, que põe o aluno sentado para ter aula. Para mim, é inconcebível. A Analice trabalha no Gracinha, por exemplo. É coordenadora de comunicação do Ah, Gracinha. Entrou eu aqui. tive uma professora É, no segundo ano, assim, do fundamental, que depois ela foi trabalhar no Gracinha. E é, assim, sabe aquela professora que eu amava? sim. Eu tinha 8 anos, assim, ela foi trabalhar no Gracinha, fala super bem do Gracinha. O Gracinha é excelente e agora você vê, o Gracinha não é necessariamente projeto, ele ainda continua curricular, ele tem projeto também, mas tem uma coisa de olhar. Às vezes eu acho que o mais importante é o olhar da escola para o mundo, sabe? Que às vezes pode refletir nessa coisa do projeto ou não diretamente. Mas enfim, eu acho que, por exemplo, a Escola da Ponte, ela é uma referência sim, ela foi mais forte na virada do milênio lá. Tá? Hoje eu Tá, acho que aquilo está meio esgarçado, assim, na minha opinião. Agora você tá, entendi. tem. A gente não fala, né? Porque as pessoas falam da Europa. Obviamente, eu prefiro muito mais a Europa, mas a gente precisa perder o medo de olhar para os Estados Unidos, porque é de uma diversidade de experiências É. educativas. Tem de tudo, tem das coisas mais horrorosas, até coisas assim. Então você pega uma escola, eu conheci uma escola Oregon Episcopal School, que se alguém quiser procurar na internet, é Uhum. OPS.
Ela é toda por projeto mesmo, assim, fica em Portland, no Oregon, que é uma questão, uma região que é meio berço de toda a contracultura lá, né? Assim como a Califórnia, né? Você subir um pouquinho Ah, pro Oregon também tá lá, né? Então tem essa coisa, e lá eu vi uma coisa por projeto pulsante. Assim. Tô falando olha. muito, Thaís, me interrompe. Mas você tem que falar aqui, é para você falar mesmo. Assim, eu tenho a impressão de que essas escolas que trabalham educação por projeto, educação mediática, né, essas abordagens mais novas, Uhum. assim, não são tão democráticas, né? Pelo menos as escolas particulares, não é todo mundo que tem acesso. É Ah, isso a mesmo? democracia Por no quê? acesso, né? No acesso, isso, no É, acesso, assim, de grana, né? Então, assim, a sim, mensalidade geralmente é um pouco mais alta. Por é. que você acha Pelo que seguinte acontece isso? motivo, não, é uma questão muito prática. Essas escolas têm que investir muito na formação do professor, porque você não tem como achar um professor que esteja pronto para isso. Então, assim, Hum, os cursos de a formação básica do professor no Brasil é uma vergonha, salvo raríssimas exceções. uhum. Então, a escola acaba tendo que investir muito numa formação contínua, que é uma coisa maravilhosa, mas até numa formação inicial, para o cara encarar um trabalho para o projeto. Tá, entendi. Então, assim, é muito dinheiro, é um investimento você desenvolver algo para o projeto no Brasil muito forte. Porque você investe em estrutura nova, você investe em material novo, quer dizer, nem os sistemas de ensino estão preparados muito para isso, e você investe, sobretudo, porque a escola é recurso humano. Ponto. Você tem que investir em professor. O professor é a escola. Então você investe pesado em professor, inclusive mandando para fora e trazendo gente de fora. A Concept, por exemplo, traz gente de Harvard, traz gente para fazer as formações dos professores aqui. Né? E isso daí acaba refletindo no preço da mensagem. Acho que a inacessibilidade sai um pouco disso. Agora, Tá. o que as escolas mais simples fazem, públicas fazem para o projeto, que é maravilhoso, é olhar no seu entorno, né? Que é uma coisa que é olhar as coisinhas que estão em volta da sua comunidade e como transformar aquela comunidade, né? O Tião Rocha sempre disse isso, aquele educador lá mineiro, né? E na educação infantil, mas eu acho que a Murilima, essas que estão transformando a educação pública, elas olham muito para a sua comunidade e veem possibilidade, fazem uma coisa mais high-touch, não tanto Uhum. high-tech, mas fazem com o olhar. A Rádio Edu escreveu aqui, é o olhar da escola para o mundo. E é isso, elas transformam o olhar da escola para a comunidade, para o mundo. E aí conseguem fazer coisas maravilhosas, sem ter que ter esse investimento absurdo, né? Aí vai muito a garra do professor, que vai lá, aprende na marra, sabe? Aquele cara que é um putz batalhador, né? Eu lembro que no ano passado, eu acho que teve um prêmio, o professor do ano, algo assim, e teve uma professora que desenvolveu um projeto com a Isso. comunidade, né, de Débora Garófalo. reciclagem. A Isso. Débora Garófalo. Ela é minha amiga, é uma professora excelente. Quer dizer, o que ela fez? Ela estava numa área da prefeitura de São Paulo, perdão, uma área das mais. É a área mais problemática de São Paulo, tá? Que é no meio de uma favela, na Zona Sul, e de um lugar de tráfico pesado, tipo de esgoto a céu aberto, e com muito lixo. Ela teve um trabalho de chão de escola muito forte, de pegar o lixo, aproveitar o que é sucata aproveitável e aplicar princípios de robótica naquilo. Ai, que maravilhoso, gente. É maravilhoso. Ela ganhou o segundo lugar no concurso de Nossa. um prêmio da Vark Foundation, que é tipo um Oscar dos professores, que eles fazem nos Emirados Árabes. Esse é um Uhum. tipo de movimento que transforma uma escola sem todo esse investimento da escola, que a escola privada tem condição de ter, com investidor e coisa assim, como a escola pública se transforma pela mão desses professores. Né? Então, tanto na escola pública quanto na privada, tudo está na mão dos professores e dos Pois é. gestores. E é difícil encontrar alguém que se interesse em trabalhar com educação e ainda mais com educação pública. Eu conheço poucas pessoas assim que tinham esse interesse. Eu tenho até um amigo que eu gosto de dar esse exemplo, que ele é formado pelo ITA, tem mestrado, doutorado, pós-doutorado e aí fez pedagogia, matemática. Ah, que E bárbaro. assim, o objetivo dele era dar aula para o ensino É, público, ensino é, médio, não era nem é. faculdade.
E aí eu falei, gente, que seria incrível se mais pessoas pensassem É. assim, né? Tem uma coisa meio de sacerdócio, né, nessa profissão. Eu, para conseguir viabilizar meu trabalho no ensino público, eu tive que sempre trabalhar com o privado junto. Eu sempre balancei as duas coisas. E às vezes no Ah, público eu nem cobro para fazer as coisas que eu faço no público, entendeu? sim, imagino. Mas isso é um problema sistêmico do Brasil que não estimula, que não tem atrativo financeiro para o professor. Por exemplo, um professor, uma pessoa que faz matemática, ela tem um atrativo muito maior de carreira para ir para uma empresa de engenharia, ou para uma empresa de cálculo, ou para uma empresa de É, software, do que num para ir dar banco, sabe? aula. Para um banco, pronto, do que ir dar aula, né? Então, isso acaba sendo dessa maneira. A Célia está falando aqui que ela conhece professores engajados, que amam o que É isso mesmo. fazem, independente de serem valorizados ou não. E é isso, né? Meio que é parecido com um artista, né? Muito, muito. A educação eu vejo muito, tanto mercadologicamente quanto no amor, porque eu É, percebo que cultura e educação tem sempre o mesmo discurso de não tenho é. dinheiro, Pois é. e aí, mas tem coisas incríveis acontecendo. Sim, sim. Mas é ruim você ter que depender desses heróis que fazem, que Eu rompem, acho. né? Você É. precisa de investimento sistêmico, você precisa de mais investimento sobre do PIB, sobre educação. Quer dizer, tem questões técnicas para serem vistas, né? Para valorizar mais essas É, duas áreas lógico. em E políticas públicas. você presta serviço para três esferas, né? Que é governo, empresa e terceiro setor. É, Eu acho, assim, eu imagino que a educação seja vista de jeitos diferentes entre essas três esferas. é, Como que é? Assim, como é a abordagem da educação quando você vai fazer um projeto para cada uma delas? é, é, eu acho que assim, tem uma coisa das escolas agora com uma sede de inovação que é muito legal de você estar das escolas privadas, né? Porque elas estão investindo É, nisso, verdade. né? E isso é Olha, muito bom. interessante, você entrar e ver que tem gente com brilho no olho na educação privada fazendo, que quer transformar, isso é legal. Na educação pública, você sente na mão que você está mudando a realidade das pessoas, assim, sabe? Eu acho que Beleza. tem isso, assim, você trabalhar com educação pública, porque a educação privada, ela tem o pilar família, que é um pilar muito importante na educação como um todo, e o pilar cultura, que é a educação informal, que eu te falei, que é acesso à cultura, muitas vezes para o aluno da educação privada isso está meio resolvido. Não, eu falo uma coisa que é super temerária aqui, mas eu falo. Eu acho que não é tão importante para um aluno que tem estrutura familiar e financeira para frequentar a cultura. Não é tão importante estar numa escola tão boa. Não vai determinar tanta coisa na vida Entendi. dele, porque se ele tem um berço que leva ele para teatro, para cinema, se ele tem condição de ver, se ele tem um curso de língua e fazer isso, ele está vivendo, ele está aprendendo, né? Então, assim, É. agora, a escola para o público da educação pública, para o aluno da escola pública, a escola é um centro de referência, é um centro de garantia de direitos e é o caminho da transformação da vida dessas famílias. Está na Hum, escola. Então a escola tem um papel ultra importante. Em alguns casos mais extremos, a família é desestruturada ou tem menos estrutura. Então a escola tem um papel muito mais relevante para essas uhum. famílias, porque de fato lá é um espaço de socialização, de conhecimento, de socialização do aluno, de acesso a coisas que às vezes ele não pode ter na Uhum. vida dele dentro de casa, de afeto, de garantia de direitos e coisas assim. Então, e o terceiro setor foi responsável durante muito tempo. Hoje em dia eu acho que ele está um pouco enfraquecido, assim. Mas eu acho que ele foi responsável, sobretudo até 2010, mais ou menos, pela inovação, sabe? Ah, Até tá. mais, porque a educação pública não tem dinheiro para inovar, né? Ela tem dinheiro para multiplicar as experiências que, de certa maneira, bem Deram certo. sucederam. Então, essa coisa de Aham. experimentar, né, foi uma coisa que é ainda uma coisa que o terceiro setor tem muito a fazer e desenvolver metodologia, e investir em coisas para a educação pública. Eles são muito importantes, assim.
O projeto Escola Aprendiz entraria nesse terceiro setor? A Cidade Escola Aprendiz nasceu na que foi chamado de neo-ONGs, assim, da virada dos anos 90 para 2000, que eram ONGs, ao contrário das anteriores, menos politizadas, ONGs mais ligadas às questões mesmo. Então ela nasceu junto com o Instituto Ayrton Senna, nasceu junto com o SEMPEC, junto com muitas dessas organizações fortes hoje, né? Fundação Instituto Itaú, Fundação Itaú Social, na verdade, todas nasceram nessa virada, né? E ela tinha o pressuposto de desenvolver educação comunitária dentro da Vila Madalena, ou seja, transformar o bairro numa escola, né? Por isso que tinha a questão do bairro-escola, até hoje ela multiplica esse modelo, né? Eu fui cofundador com o Gilberto de Menstein, mais umas 8 pessoas, 10 pessoas, entre jornalistas e outros profissionais, e isso em 99 para 2000. Desde 97 ele já estava lá com uma turma desenvolvendo, e foi uma experiência essa disruptiva mesmo. Lá se gastava dinheiro para se experimentar coisas, que depois ia para as escolas públicas. Era muito legal, era muito à frente do tempo lá. Muito. O de Menstein, ele tinha projetos bem à frente do tempo, né? O Catraca Livre. A cabeça dele foi sempre à frente do tempo. E tem uma palestra sua que é Educação corre atrás de um tempo perdido. O que seria, assim, uma educação, aí pegando o nome da sua empresa, Zeitgeist, né? Então, dentro do espírito do tempo, assim. Eu não lembro exatamente dessa palestra, mas eu vou falar o que me vem na cabeça agora. É o seguinte, o que acontece é que a educação, a educação formal, né, a escola, tem uma vocação tradicionalista, né? Ela tem uma vocação conservadora. É uma vocação, como, por exemplo, a igreja ou a religião, na maioria das vezes, ela tem uma vocação conservadora, e tudo bem. Eu acho que a igreja, ela não veio para... Ela tem que propor ações novas, mas ela está construída em cima do dogma, que é uma coisa milenar, né? E esse dogma, ela não vai mudar. A escola, ela ficou muito tempo acomodada em cima do dogma, e ela foi muitas vezes colocada de lado politicamente como um elemento de desenvolvimento do país, né, a educação. E a partir do momento que ela acorda, que ela abre o olho, ela está anacrônica, né? Como diz a Lúcia Santaella, da PUC, o anacronismo é uma doença do intelecto. Eu acho mesmo. Né? Eu acho que ser anacrônico é uma das piores coisas hoje em dia. Anacrônico e ortodoxo. São duas coisas que não cabem no mundo hoje. Né? Então a escola, ela fica, às vezes, e mesmo a formação de pessoas, ela fica assim, tecendo loas ao passado, a coisas do passado. Né? E ela não respira o espírito do tempo. Né? E o espírito do tempo é a própria cultura do aluno, né? A própria cultura do jovem. E Zeitgeist, em alemão, é um termo do Herder, né? Que é um filósofo alemão do fim do século XVIII, que ele coloca justamente como uma crítica à arte, história da arte. Na verdade, ele é um cara que critica o anacronismo mesmo da arte. Né? Ele está naquela turma dos ultra-românticos, que você acha que a arte tem que ser reflexo do seu tempo. Você não pode fazer coisas, né? E eu trago um pouco esse conceito do Zeitgeist. Geist é gás, né? E Zeit é tempo. Geist é o mesmo Geist do Poltergeist, é o Geist do espírito, né? O Poltergeist é o espírito do demônio, é o que você não pega, né? Zeitgeist é o espírito do tempo, né? Então, esse termo do Herder, eu acho que é muito atual para as escolas. Elas precisam respirar o espírito do tempo. Respirar o espírito do tempo não é ter uma cara bonitinha, mas é entender a cultura que a gente está vivendo, trazer essa cultura para dentro da escola, é transformar os processos lá dentro, é ter esse olhar cuidadoso para as famílias, é ter esse olhar contemporâneo para a educação, né? Isso seria uma educação de qualidade? Eu acho que sim. Uma educação que esteja alinhada. Eu acho. Ela não despreza o tempo passado, mas ela vive no presente. Eu detesto a expressão educação para o futuro, detesto. eu acho que o presente já tem muitos problemas e a gente não está nem conseguindo resolver. Então, se você pensar no futuro, realmente, assim, eu estudo inteligência artificial hoje. Eu estou estudando isso na PUC, mas eu não, mas não é uma coisa que eu fico pensando no futuro. Eu quero saber
do hoje, entendeu? E assim, e a educação para o passado é legal, você tem que trazer como herança, né? Uhum. Mas você está vivendo hoje, né? É uma coisa quase budista, assim, em algum Total. aspecto. É, teve também nesse podcast que você participou, vocês comentaram um negócio que eu tinha esquecido, que tinha uma proposta do governo de transformar a educação desde o ensino fundamental em educação à distância. Isso no ano passado. Hoje em dia é uma realidade. Você sabe Sim. se eles conseguiram colocar em prática essa É, proposta ou foi só uma é, provocação na época é. aí? Essa é uma bola da vez, pelo seguinte, no que a gente tem hoje não é bem uma educação à distância como eles tinham previsto. Né? Porque o que eles tinham previsto era o seguinte, eles estavam com projetos para aniquilar a experiência de sociabilização da escola, que para a maior parte da população brasileira é a coisa mais rica que a escola tem. É o aluno poder ter um lugar seguro para ir e viver a sua experiência educativa. Eles queriam aniquilar isso e abrir para iniciativa pública, fazer tudo por à distância. Online. Então, eu lembro que teve Então, muita crítica, né? mas a crítica acho que vai muito em cima disso que eu estou falando. Não era uma crítica à Uhum. tecnologia, não era assim, uma apologia à tecnologia, às maravilhas da tecnologia, da gente poder estar conversando agora, que é uma coisa excelente, por Sim. exemplo. Não era isso. Eles iam literalmente abrir as Ah, portas para aniquilar e baratear e abrir e privatizar tudo esses. O que aconteceu, hoje a gente não costuma chamar de educação à distância, mas de ensino remoto. Conceitualmente é tá. diferente, porque se impôs verticalmente. E as pessoas tiveram que se virar como puderam. Então, não é um planejamento de educação à distância. É o que está acontecendo hoje. E não é nem pensado para ser educação à distância. É um ensino remoto emergencial. Isso vai deixar uma herança tecnológica e à distância para os alunos, para a educação pública? Uhum. Vai. Né? Algum legado isso vai deixar. Claro. Mas de maneira alguma é aquela proposta inicial que começou a se Entendi. debater. Tem nada a ver com aquilo. São duas coisas bem diferentes. Né? As pessoas estão Tá. loucas para voltar para a escola. Essa que é a Pois realidade hoje. é. Nossa, voltar para a escola até para o trabalho, né? Exato, O exato, pessoal não aguentava ir para o escritório agora, sente falta. E é verdade, exato. né? Porque o ser humano é sociável, né? Exatamente. A socialização é o pilar mais, acho que hoje, tem a ver com a educação midiática, né, que a gente trata no Mídia Mundo, a informação ela passa pelos veios todos da sociedade, sejam os veios físicos ou digitais, quer dizer, a gente está inundado de informação. Né? E o que Uhum. acontece? Aquele templo, o símbolo da Unesco, se você for olhar, é um pilar greco-romano, né? Um templinho greco-romano, né? Aqueles pilares. Aquilo é um ícone de uma educação que tinha no espaço físico da escola um espaço de conhecimento, de aquisição de conhecimento. Você ia na escola para conhecer, para saber. Você tinha o livro, a escola e os amigos. O papo. Ah, tá. É Essa verdade. tríade para você aprender. Hoje em dia, desde que o rádio surgiu, isso virou uma loucura. E aí vem a educação mediática. Você aprende em qualquer É. lugar, né? Desde que o rádio ocupou aquele lugar. Então, como é que a escola reage a isso? Ela desenvolve a educação midiática meio para aproveitar as oportunidades dos meios e para também Uhum. olhar criticamente e trabalhar a ética para com os meios, né? Então, você falou, eu falei da socialização, porque hoje esse templo da escola ele não é necessariamente o melhor espaço, pode ser que não seja o melhor espaço para você conhecer uma coisa nova. Talvez o conteúdo ele seja resolvido em outras esferas da sua vida. Uhum. Mas as habilidades socioemocionais, a convivência, o trabalho em grupo, a tolerância, o convívio com a diversidade, a resiliência, que é a palavra da moda, o experimentar, a troca, é lá que acontece. Então a escola hoje tem um pilar muito forte, sempre teve, mas hoje eu acho que, sobretudo, é o pilar da socialização, desenvolver as socioemocionais. E isso a gente não pode perder. Sim, claro. Hum, Entendi. Você comentou do Mídia Mundo, vamos então é, falar aqui sobre o seu programa, que é, é apresentado pelo YouTube, né?
para estar no Isso. YouTube. Conta como surgiu a ideia, que é Ah, super legal, são programas bem curtos, né, de bem até 6 curto. minutos, que Isso, vocês conseguem passar uma mensagem maravilhosa. Eu assisti É, vários também. é um projeto da Maria Cristina Poli, né, essa jornalista fabulosa aí, Que eu já de falo que muito ela é minha tempo. meia parente, que eu sou Ah, polimeme. é? Ah, é? É verdade. A gente não se É conhece, mas fala, minha verdade. meia parente aí. Pode chamar ela de prima, ela deve estar assistindo. Prima. O Luciano, quer dizer, a Poli é uma pessoa que eu admiro muito como profissional, já desde que eu era adolescente eu admirava Sim, eu ela. também. E o Luciano Cury, que é um diretor, artista, design gráfico maravilhoso, que tem uma história na TV fantástica, no Grupo Bandeirantes e outros, assim, um diretor de cinema também. E a gente se sentou, a Cristina tocava um projeto paralelo de algum tempo, que ainda existe, que é muito legal, que chama ABC da Notícia, que é uma espécie de um beabá das notícias, que tem a ver com educação midiática, nessa esfera do news literacy, pra você ver como tem termo, Thaís. News literacy é quase como media literacy voltado para as notícias. Uau! Então, o news literacy é uma vertente já. Então, acho que o ABC da notícia é bem o news literacy. E eu estou há 20 anos nessa praia, né, experimentando esses campos todos. E quando a gente se encontrou, nós precisamos fazer coisa junto. E a gente, acho que gravamos um piloto muito simples e fomos apoiados pelo Educamídia, que é um projeto grande de educação midiática hoje no Brasil, de formação de professores, muito importante. E a gente colocou o Mídia Mundo no ar no meio da pandemia, né? E o Mídia Mundo nada mais é do que um programa que revela os bastidores da comunicação hoje, né? Conta como as coisas acontecem e fazem a gente pensar como se educar, se preparar e aproveitar melhor a comunicação como um elemento de educação, né? Então, ele é muito baseado nisso tudo que a gente conversou até agora, Thaís, aqui nesse papo, mas ele também, eu fiz questão, assim, falei, Cristina, vamos recuperar o Vitrine, aquele programa que você fazia na Cultura, que era isso que você fazia, mas era numa época que tinha revista, rádio e TV para você explorar e publicidade, você não tinha jornal, mas você não tinha internet, né? Então, como é que a gente repaginaria um Vitrine olhando para as mídias digitais, para as mídias... Então, o Mídia Mundo, toda segunda-feira, às 10 da manhã, se você se inscrever no canal, que é youtube.com/Mídiamundo, né, que é super simples, ou aqui dá para ver pelo Instagram também, que é o @Mídiamundo Online, que é onde eu estou agora. Né? Mas eu acho que a experiência pelo YouTube ela é sempre melhor, assim, porque você se inscreve lá no canal, e ele te avisa que toda segunda-feira às 10... Ativa o sininho, né? O sininho toda segunda às 10 tem um episódio novo. E assim, os episódios eles são pequenas, assim, meu xodó, tá, Thaís? Por isso que eu tô sendo tão, Lógico, tão cuidadoso. Mas é maravilhoso. Meu da Cristina e do Luciano, elas são pequenas pérolas, assim, porque eles estão muito bem feitos em termos gráficos, de arte, de conteúdo. A gente tem entrevistado gente muito importante e tocado em temas da educação midiática muito importantes. Né? Então, acho que é um espaço, assim, que as escolas já estão usando, estão começando a usar. A própria Fundação Roberto Marinho vai fazer uma formação agora com os professores que vai usar episódios do Mídia Mundo. A gente já tem retorno do Brasil inteiro sobre... Quer dizer, ele tá um canal que tem aqueles... Você sabe muito bem, né, Thaís? Você trabalha com online, você tem que ir construindo essa reputação aos poucos. A gente está no comecinho da primeira temporada, né? A gente não chegou nem na metade da primeira. Então a São gente 24 episódios no total, né? a gente acho que pôs 10 no ar, né? E estamos gravando, temos uns 2 aí gravando. Então a gente está ainda desenvolvendo e isso tende a se transformar, o Mídia Mundo, acho que já está se transformando meio que numa plataforma para a educação mesmo, trabalhar com as mídias, né? Acho que a nossa ideia, tanto do ABC quanto da Zeitgeist, dos projetos que eu faço, é transformar isso numa plataforma mesmo, né? Que acho que é uma plataforma contemporânea, que respira o espírito do tempo. E o mais interessante é que vocês gravaram tudo remotamente, né? Acho que isso foi um grande achado, porque poucos projetos nasceram na pandemia. A gente nasceu, foi aprovado e começou, sei lá, em abril, eu acho, né? Abril ou maio. Então, o Luciano, com a experiência dele, e mais a gente tem o MC Fernandes, que é um roteirista de TV, que faz com a gente tem a Lúcia Mendonça, que é a produtora, só gente boa de TV, né? Todo mundo, o Luciano organizou a orquestra lá de um jeito para que
você vê o programa, você acha que foi feito em estúdio, né? Mas É. tudo, cada um grava num canto, a gente capta as sonoras como dá, e aí o Theo Vieira, que é o editor, que é um super editor, e o Luciano dão aquela cara que parece um programa feito assim em estúdio, com mau cuidado, mas no fundo ele foi todo. A gente criou um modus operandi que funcionou muito bem, assim, sabe? Que é até mais econômico do que você usar estúdio, mais Uhum. prático, né, do que você usar estúdio, porque estúdio é sempre uma trabalheira, apesar de você ter alguns controles interessantes, mas de luz, de som e tal, É. mas é uma trabalheira, né? E eu acho que está Ah, funcionando super bem. e tem todo o trabalho de ir até o estúdio, vocês Exato, gravam em casa, exato, né? em casa. Chega a ter equipe para gravação ou vocês mesmo que se gravam? A gente não, a gente se grava, mas a gente criou Legal. protocolos, assim, né? Protocolos são importantes para manter aquela qualidade, né? Então, o Luciano e a Cris, o Luciano é marido da Cris, então para eles eles têm praticamente a emissora dentro de casa. Eles têm É, mais prática imagino. de TV do que É, eu. Eu sambo um pouco, assim, o Luciano me dirige mais, assim, né? Ele que fala. legal. Aí a Vanessa, que é minha esposa, que já trabalhou com moda há muito tempo, me ajuda em umas questões estéticas, assim, de alinhamento, de coisas. Mas no começo eu fiz muita besteira. O Luciano ainda às vezes me puxa a orelha, mas ele é super bonzinho. Mas Nossa, assim, mas não dá para perceber, não. Tá tudo que perfeito. bom, que bom. Mas assim, sabe, desde assim, o cuidado com a lapela, com a roupa Ah, amassada, a tá. gente toma cuidado com tudo. Com a lapela, com a roupa Uhum. amassada, com o paralelismo das estantes, porque eu estou filmando numa biblioteca, se eu filmo Entendi. torto, vai para o ar Ai, assim. Então tem uma entendi. série de coisas de virginiano mesmo. É, né? Não, mas assim, ontem a gente até fez uma live para falar sobre produção de websérie. Que Sim. a gente fez as duas primeiras temporadas da websérie sobre profissões da economia criativa. Assim, na raça, só eu e meu sócio, a Ah, gente é que formado em legal. publicidade. Assim, a gente Uhum. não tem, né, cursos em rádio e TV, em cursos em cinema, nada. E assim, aprendendo também a fazer foco, fazer Ah, técnica de então. som, iluminação, tudo. Então. E É, já aconteceu muito erro. Da gente ter que mas acontece. regravar ou de É salvar na isso. edição. Acontece, exatamente, acontece. Não, eu quero assistir sua websérie, eu não sabia, eu vou assistir agora. Que Sim, interessante. a gente tem três Uhum. temporadas já. A última a gente conseguiu uma verba pelo PROAC. Olha, E excelente. a gente já entrevistou no total 38 profissionais da economia Que criativa. maravilha. Poxa, Vou te mandar todos os excelente. links. Ah, eu quero ver sim, com Quem tiver certeza. por aqui também, dá para baixar e-book, tem Olha, podcast. que maravilha. Eu acho que assim, É, eu ouvindo, né, e navegando no teu Instagram, eu acho que o Mídia Mundo e o Culticultura são muito complementares. muito. Porque você tá fazendo quase que uma educação para o empreendedorismo, para a economia criativa, né, para as pessoas Isso. respirarem esse espírito, né, do tempo, assim. Eu acho que pega muito esses jovens dos últimos anos aí de ensino médio, vão se Foi, interessar é isso muito, mesmo. né? É, E era uhum, essa a ideia mesmo, porque a gente criou um canal no YouTube para falar sobre economia criativa, projetos culturais. Só que é, naturalmente a gente conseguiu pegar um público que estava prestando Enem, porque um dos então, vídeos que bombaram uhum, seria uhum, um possível tema do Enem. Daí a gente começou a assim, fazer vídeos sobre redação do Enem. Daí a gente parou e falou, não, vamos fazer alguma coisa que tenha a ver com a gente, mas que esse público se interesse. Se eles estão aham, prestando Enem, é porque eles têm que escolher alguma faculdade, né? sim, Então, provavelmente nessa fase eles estão em dúvida do que fazer, porque eu tive sim, muitas dúvidas do que é, fazer. E a é. gente falou, vamos falar então sobre profissões da economia criativa, que é uma área que é nova, né, conceitualmente falando, e precisa de muita formação. Muita. E é fluida, né? Ela é multidisciplinar, ela é fluida, ela tem a cara desse tempo mesmo. E a escola Isso. não consegue olhar para isso, da onde ela É, está. Ela não, a educação formal esquece. Por isso que você tem que produzir material mesmo, porque o aluno que está lá no terceiro ano do médio, ele não tem janela para enxergar isso que você está falando. Não tem janela mesmo. Não é nem que não tem material, não tem a aham, janelinha. ok. É. Inclusive a gente fez
algumas lives em uma escola, né, pelo Microsoft Teams, para falar sobre essas novas profissões. Olha, Que tem uma escola, que é o Colégio São Francisco Xavier, que eles têm uma disciplina que chama Projeto de Vida. E assim, aí eu achei incrível esse projeto, e aí é, eles abordam profissões, né? isso. Em alguns anos eles abordam as profissões. Eu achei bem legal essa É, metodologia assim, de é. projeto de vida. Porque o projeto de vida é uma coisa muito importante e ela está prevista nessa base nacional comum curricular que eu falei. Ah, que Então, a legal. partir de agora, a partir do ano que vem, acredito que todas as escolas tenham que ter implementado as trilhas formativas no ensino médio. Uma das trilhas é projeto de vida, Que já bacana. por Nossa. lei. Então, você Gente, vai ter maravilhoso. bastante campo para explorar. Pois é. Ah, e Aham, é um assunto que eu gosto muito de falar, porque como eu passei por isso quando eu fui é, escolher a faculdade, eu gosto muito sim, assim de conversar com o jovem, sim. incentivá-lo a buscar o que ele gosta e mostrar Aham. que a economia criativa não é só cultura e arte, né? Sim, É, claro. a gente Eu, entrevistou, por exemplo, o Carlos, que ele é cientista da computação, ele trabalha com drones olha, e aí ele desenvolve projetos, por exemplo, de mapear esculturas, imprimir em impressora 3D para que os deficientes visuais consigam ter a dimensão olha, de como é aquela escultura. olha, interessante. Então é Fantástico. Na verdade, super ela não se restringe a interdisciplinar, um né? assunto, né, Thaís? Ela é uma abordagem, mas ela não é um assunto, a Isso, economia não criativa. é? É Ela é isso um mesmo. olhar para alguma coisa, mas o assunto pode ser medicina dentro da economia criativa. Isso, exato. É bem isso mesmo. Uhum, é, E aí, quando eu vi sobre educação midiática, que aliás tem um outro assunto que eu quero falar, e a gente tem pouquinho tempo para falar sobre vai. isso, É, sobre a sua atuação na Unesco. Conta um tá. pouquinho pra gente como que é. É. Antes eu queria só falar que o episódio que está no ar no Mídia Mundo é muito interessante, tá? Que é Que é Dieta dieta e da Informação, informação. que é um É, eu livro, chama sei. Information Diet. É um livro Fala pra gente. de um cientista de redes que trabalhou até com Obama, com o Partido Democrata Americano. Legal. Ele criou uma teoria mesmo do balanço de informação que se deve consumir diariamente. Só para puxar que esse é o que está no ar agora. Quem for ver É, vai ver. gente, É, assistam porque é, explica exatamente o que você falou, né? Que a é. gente tem acesso a tanta Há coisa, tanta como que a coisa. educação vai ajudar a filtrar tudo Exato. isso, né? Exato. A Unesco, Thaís, ela está desde os anos 70 mergulhada nesse tema. Ela passou por várias abordagens, né? Mas de 2011 para cá, ela adotou esse MIL, que é o MIL, Media and Information Literacy. Ela juntou o campo da Media Literacy com a Information Literacy, que é a questão das bibliotecas, da ciência, arquitetura da informação, ciências da tecnologia e tal. Criou esse termo. E quando ela cria esse termo, ela cria algumas ações. Tem uma rede universitária acadêmica chamada MILID, que tem algumas cátedras Unesco pelo mundo, e ela criou uma aliança global de todos os. Tem a Deutsche Welle, a BBC, tem a universidade, tem aluno, que é o GAPMIL, que é a Global Alliance for Partnerships, para parcerias em mídia. E eu estive na Nigéria quando essa aliança foi construída, e durante o primeiro termo, que foram 4 ou 5 anos, eu fiquei responsável pela América Latina e Caribe. E aí teve uma eleição entre os membros, né? E aí eu fui eleito como chairman internacional nesse próximo biênio. Então é ligado à Unesco de Paris, não, ela não é necessariamente ligada à Unesco do Brasil, que a sede da Unesco é Paris, né? E aqui no Brasil você tem um escritório. É um tema muito caro para a Unesco Europeia, assim, muito importante, e a gente vai pelo mundo inteiro divulgando esse termo, conversando com governos, fazendo um encontro, na época que dava presencial, em um lugar do mundo, com os governos, para tratar de políticas públicas nessa área. A gente fez na Suécia, na Jamaica, nos Estados Unidos, no Egito, na própria Nigéria, fizemos em São Paulo também. Mas esse ano ia ser na Coreia do Sul, vai ser digital. A gente conseguiu aprovar, por exemplo, nas Nações Unidas, uma semana para celebrar a educação midiática. Está aprovada, no Uau! Congresso, que é a última semana de outubro. A partir desse ano é oficial o calendário da ONU. Chama Olha Global só. MIL Week, que é onde a gente faz esse evento presencial, que seria na Coreia do Sul. Eu vou divulgar, quem quiser assistir vai ser digital esse ano, mas vai ser hospedado, vai, pela Coreia do Sul. Uhum. Ela entrou com toda a tecnologia, é uma pena não ser em Seul, mas
vai ter gente do mundo inteiro compartilhando experiências, né? Então é uma aliança que fomenta isso no mundo, né? Esse é o mandato meu de 2 anos aí, que eu tenho para cumprir como Que o Sherman. maravilha. Uhum. Parabéns. Obrigado. Vai contribuir Obrigado. bastante. Espero. Obrigada. A gente já Imagina, tem Thaís. 10 segundos. E, Prazerzaço. pessoal, sigam o Mídia Mundo, Alexandre Sayad, que ele tem projetos incríveis. Obrigada, Obrigado, Alexandre. Thaís. Obrigado pelo Vamos